A história da igreja, sofrida, perseguida, monopolizada por homens maus, lobos vorazes que queriam destruí-la, mas ao mesmo tempo é uma história gloriosa, vitoriosa, imortal, fiel e verdadeira, que nem mesmo a grande escuridão espiritual e moral, que sempre se abateu em todas as épocas sobre o mundo, foi capaz de impedir que os luzentes astros de Deus brilhassem por meio de testemunhas verdadeiras. A Reforma Protestante começou com Martinho Lutero, através da fixação de 95 teses, onde ele contestava algumas práticas da Igreja Católica, Apostólica e Romana. Próximo do século XV, surgiram vários homens que foram instrumentos nas mãos do Senhor para refutar o que estava acontecendo com a igreja na época. Surgiu João Hus, um famoso percussor da Reforma, que foi morto por ordem papal. Mas no momento da sua morte ele disse: pode matar o ganso, que na sua língua Hus significava ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que não poderão queimá-lo. Depois de 100 anos de ditas estas palavras, exatamente no dia 10 de novembro de 1483, em Eisleben, na Saxônia, nascia Martinho Lutero. Filho de camponês, ele vai entrar na universidade aos 17 anos. O sonho da sua mãe é que ele se formasse em Direito. E aos 18 anos ele estudou por 4 anos na famosa Universidade Alemã de Erfurt. E aos 22 anos de idade, caiu um raio em Carvalho bem perto dele. E ele fez um clamor, prometendo, acho que para Santa Clara, que se ele fosse salvo ali, ele entraria e dedicaria sua vida ao monastério. E foi nessa época que ele entrou na ordem agostiniana. Aí é onde ele se torna, passa a ser um monge e ele entra para a vida religiosa. Ao entrar para a vida religiosa, ele tinha todo um questionamento pessoal dele com a salvação. Ele não se sentia uma pessoa salva, liberta e que precisava de uma aproximação de Deus. Ele se martirizava, ele se flagilizava. Então ele tinha uma angústia muito grande, sobre a salvação. Ele não se sentia a pessoa salva. Foi dar aula de teologia na Universidade de Wittenberg e lá se deparou ao estudar ali com Romanos 1,17, que diz que o justo viverá pela fé. E aí ele descobriu que a justiça de Deus é de fé em fé, como está escrito. O contexto da época, não só da igreja, mas a gente tem que lembrar que existia todo um contexto social também para a criação de uma mudança, de uma transformação por Martinho Lutero. A Igreja Católica ela detinha o poder da época e ali nós tínhamos vários impérios. Nós não temos os estados nacionais formados ainda. Então todo conhecimento está preso, aprisionado, vamos colocar assim, pela Igreja Católica. Ela é detentora do poder por causa que detém o conhecimento. E naquela época, a Roma, ela acrescentava muitas coisas às escrituras sagradas. Então eram dogmas, sacramentos, rituais, uma iluminação extra, e as escrituras não precisam nada disso. A reforma estava redefinindo a autoridade da igreja, porque a autoridade não é inerente à igreja, a autoridade da igreja é derivada de Cristo. E o que acontecia muito na Alemanha, por exemplo, era o seguinte, uma frase que Johann Tetzel, acho que falava muito, ele era um monge da Igreja Católica, que ele falava, assim que a moeda cai na caixa, a alma sai do purgatório. Então era a venda de indulgências na época. E o que era indulgência? Indulgência era exatamente a venda de perdão. São termos que o Papa entregava para as pessoas e as pessoas estavam livres dos pecados que tinham cometido. Diminuía o tempo dela de ficar no purgatório. No lugar onde as almas ficavam, até elas terem a remissão, pagasse pelo castigo, pelo erro que elas tinham cometido. Quando Lázaro está ali no seio de Abraão, o rico fala: pai Abraão, fala com ele para ver que molhar minha boca. E aí o pai Abraão fala: não pode, você não tem como vir para cá. E ele não tem como sair daqui para ir para aí. Então, assim, morreu, acabou. Então, Martinho Lutero fala, tem que pedir em vida. Então, as indulgências para aquele que morreu não tem como mais. A pregação máxima da Igreja Católica é que todos estavam destituídos, a frase que está em Romanos, destituídos estão da glória do Senhor. Para os nossos dias, nós podemos trazer assim, para aqueles pastores, líderes,
que falam, olha, você errou, mas tudo bem. O importante é seu dízimo. O dízimo nesse mês, você pode dar um pouquinho mais, né, gente? Você continua exercendo as atividades que vocês querem exercer aqui na igreja. O que você quiser, você pode fazer. O comércio começou a crescer nisso. Vendia-se desde pedaços de espinhos que diziam que era parte da coroa de espinhos de Cristo, pedaços de madeira ou lascas de madeira que diziam que era da cruz de Cristo, e entre outras coisas que foram sendo vendidas. E vendas essas, o contexto era a Basílica de São Pedro, que hoje é a atual sede do governo do Vaticano, estava sendo construída. Esses mestres, né, estavam aproveitando essa taxa cobrada para indulgência para reconstruírem a Basílica de São Pedro. Aonde entra Martinho Lutero nessa história? Martinho Lutero ele não é o revolucionário como a gente pensa que é na palavra moderna hoje, que veio para mudar o sistema, para quebrar o sistema, para mudar tudo. Não. Ele queria fazer a reforma, tanto é que é chamado de reforma da igreja, protestantismo. Depois que vem essa palavra protestante, a reforma da igreja, ele quer fazer a reforma junto com os líderes da igreja. Ele estava ali contestando apenas, na realidade ele não estava rompendo definitivamente com a Igreja Católica naquele momento. Ele estava contestando aquela mistura das práticas pagãs com a verdade bíblica. Então ele convoca os líderes da igreja para um debate, né, para que ele possa apresentar as propostas de uma reforma. Ele convidou alguns teólogos para poder conversar sobre o assunto e falou, ó, quem não puder vir pessoalmente, então venha por escrito. Escreve e manda para nós. A fixar teses nesse local era o método mais comum de se anunciar uma disputa nos meios universitários da época. Não havia nada de dramático no ato, né? Lutero cria que receberia o apoio do Papa ao revelar os males das vendas das indulgências. Segundo alguns historiadores também não tem como provar de que ele afixou as 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, mas relatos dentro da tradição luterana, dentro da tradição protestante, que sim, ele fixou, até mesmo dentro da igreja católica, que sim, ele fixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Essas teses foram uma maneira de divulgação do que ele contestava das indulgências e da autoridade papal na época. Na realidade, ele não tinha dimensão do vulto que aquilo poderia acontecer. As teses são proposições, são as ideias que ele foi tendo e aí que foram se tornando verdade para ele. Essas 95 teses foram divididas em 5 temas, 5 pilares contemporâneos que usaram a essência daquelas contestações que ele fez no momento. E quais são esses 5 pilares? São 5 temas, começando com solo, somente. E essa repetição do somente é justamente para enfatizar essa mistura que estava sendo feita com a verdade bíblica. E é no sentido de unicidade. Somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. E no final, só a Deus damos glória. Estes são os pilares da reforma protestante. E as pessoas já tendo um pouco de acesso da leitura, porque também estava tendo isso, que anos anteriores, Gutenberg ele lançou a imprensa, então alguns textos estavam sendo escritos. As 95 teses, além de serem fixadas na porta de Wittenberg, da igreja de Wittenberg, ela também foi impressa. E como o termo de hoje, né, virou panfletagem também. Em apenas 15 dias, percorreram quase toda a cristandade. Martinho Lutero ele não fica só no campo da religião, ele também entra no campo político, porque ele só ganha a força da reforma protestante por causa das lideranças políticas que existiam na Alemanha. Visto, por exemplo, Filipe I, que faz ser um dos maiores guardiões e protetores de Martinho Lutero. O príncipe da Saxônia livrou da morte, o sequestrando quando voltava para Wittenberg, levando para o castelo de Wattenburgo, onde passou muitos meses disfarçados e mudou de nome e traduziu a maior obra da face da terra para o povo alemão, a Bíblia, para a língua do seu povo, pois era profundo conhecedor do hebraico. Martinho Lutero não fez a tradução da Bíblia em anos, ele traduziu a Bíblia em poucas semanas. Em 11 semanas houve a tradução da Bíblia do grego para o alemão, né? Diferente das outras Bíblias que foram prensadas do latim. A gente corrige um erro que a Bíblia ela tinha alguns escritos, ela não foi traduzida, por exemplo, para o alemão primeiramente por Lutero.
ela tinha os escritos, mas qual foi o diferencial de Lutero ao traduzir a Bíblia? Ele não traduziu a Bíblia do latim, que era a língua usada pela Igreja Católica, ele traduziu a Bíblia dos originais gregos. Então ele trouxe dentro já que a Bíblia já era um grego mais popular, ele também trouxe para dentro da língua alemã uma linguagem mais fácil, mais acessível. Somente a Escritura é o fundamento da nossa autoridade. Nós não precisamos de nada além do que está escrito nas Escrituras, do que Deus nos deu. O fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. Não são sacramentos, não são indulgências, não são nada daquelas práticas que estavam sendo feitas naquela época. Somente Cristo. Cristo é o mediador dessa autoridade. Somente a graça. A graça é o crédito dessa autoridade. Nós somos salvos pela graça. E é a ruptura daquela cooperação que eles estavam fazendo. Eu não faço nada para ser salvo. A salvação não é por obras, é somente pela graça de Deus. Então rompia isso, somente por Cristo. E a gente só consegue entender a graça quando a gente entende a profundidade do pecado, que não é somente atos, atitudes, a nossa conduta, é uma inclinação. Por isso que o nosso coração é enganoso, por isso que nós temos uma inclinação para o pecado. O que é de bom eu faço ruim. O meu coração, ele é desesperadamente corrupto, que a palavra de Deus fala. Quando você entende isso, você entende a graça, que é o favor imerecido. Por isso que nós tratamos uns aos outros graciosamente, porque nós somos salvos pela graça. A gente não trata o outro com justiça própria. A nossa justiça é inerente de Cristo, da santidade que Deus viu em Cristo, não a santidade que Ele viu em mim. Ele me salvou e a graça disso eu trato o outro graciosamente. Por isso que é errado quando você fala quem é ela, quem é fulano, quem sou eu. Eles somos todos iguais, independente de tempo de igreja. 30 anos, 5 minutos, 1 ano, somos todos salvos pela graça. Somos todos iguais. Não temos que ter a autojustificação. Somente pela fé. A fé é o instrumento dessa autoridade. Nós somos salvos pela graça e pela fé nós cremos. O que é a fé? É você acreditar, você confiar no que Jesus fez por nós, por mim e por você. Então a gente é salvo pela graça, através do sacrifício de Cristo, e pela fé nós aceitamos isso. E a graça de Deus, ela era mediada pelos sacramentos, e a gente não precisa disso. É somente pela fé, é justamente essa ruptura da cooperação do homem. Não temos nenhuma cooperação. A gente aceita a graça de Deus, que é a salvação de graça, mediante a nossa fé. E o quinto é só a Deus damos glória, que é o propósito de tudo que nós falamos. Que a nossa vida tem que ser para a glória de Deus, tudo que nós fazemos é pela glória de Deus, e tudo que é feito através de nós é para a glória de Deus. Em 2017, quando se comemorou os 500 anos da Reforma Protestante, nós tivemos um congresso das Assembleias de Deus, a Escola Dominical das Assembleias de Deus, onde foi apresentada essas 5 solas, e no último dia foi apresentada uma 6ª sola, para acrescentar na reforma. Essa 6ª sola ali, que alguns professores referendaram o palestrante, seria a sola Espírito Santo, né, que hoje é a base também do movimento pentecostal. A gente pode falar dela também hoje, em 2021, que o Espírito Santo também é uma base fundamental do cristianismo hoje, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também é uma base, vamos colocar assim, dessas 5, ele seria a 6ª base fundamental do Evangelho no dia de hoje. As teses de Martinho Lutero vieram para trazer para aquele povo, naquele tempo, um pensamento que eles não estavam tendo antes, de que Deus perdoa, que eles poderiam ir a Deus, não precisavam ir ao homem, né? E para nós, continua a mesma coisa, Deus perdoa. Então eu posso ir a Deus, não preciso ir ao homem. Então a reforma foi uma volta à essência do Evangelho, a palavra de Deus somente. A gente precisa hoje, como igreja, rever sempre esses conceitos. Dentro da nossa cultura cristã, o que está saindo de fora dela. A gente precisa sempre estar revendo os nossos conceitos, que não é teologia da prosperidade, que não é teologia humana, que são as bases do Evangelho. São simplesmente essas bases que são a fé, a graça, a Escritura, Cristo, Deus, a glória. Nós podemos acrescentar aí
o Espírito Santo, que é o que nos convence. O amor de Deus não encontra, mas cria aquilo que lhe agrada. Em vez de buscar o seu próprio bem, o amor de Deus flui adiante e concede o bem. Portanto, os pecadores são atraentes porque são amados, não são amados por serem atraentes. Esse é o amor da cruz, nascido da cruz, que se vira na direção onde não encontra o bem que aprecia, mas na direção de que possa conceder bem à pessoa má e necessitada. Martinho Lutero. Para nós é uma honra estar falando a respeito da história da igreja. A gente se emociona ao estudar, porque sabemos que Deus agiu o tempo todo na condução da história. Deus, lá quando o homem caiu com Adão e Eva, depois por intermédio dos profetas, na plenitude do tempo com Jesus Cristo, ao longo da história até os dias de hoje, nós podemos observar que homens se levantaram, mas foram homens como Lutero, falíveis. Mas um foi que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus intercedendo por nós. Que nós possamos, nesses dias difíceis que vivemos, observar que homens de Deus morreram, deram suas vidas, mas o sangue desses homens foram como sementes que frutificou o Evangelho, cresceu, como está escrito na palavra de Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento.